Lucas 15, a partir do versículo 25. Depois nós vamos voltar em outros textos, em outros pedaços aí desse texto. Mas a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, a Deus, por esse momento. Eu entrego a minha vida, Senhor, em tuas mãos. Usa-me, Senhor, como instrumento para trazer a tua palavra à tua igreja aqui neste lugar, Senhor. Aos teus filhos aqui neste lugar, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda interferência, tudo que não é do Senhor, que está, ó Deus, se colocando em sentido contrário à ministração da tua palavra aos nossos corações, nós repreendemos neste momento em nome de Jesus, ó Deus. E, ó Pai, faz a tua vontade, fala conosco, Senhor, conforme mandar, ó Deus, o teu Santo Espírito, Pai, conforme o teu plano, o teu propósito, ó Deus. E, ó Pai, nós pela fé tomamos posse da vitória que nos é dada e garantida por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A parábola do filho pródigo, ela tem dois filhos. Nós sempre, ou na maioria das vezes, ouvimos esta parábola contando a história do filho que se perdeu, que pediu a herança, né, antecipada do seu pai. E isso naquele tempo era como matar o pai, pedir a herança antes do pai morrer, como matar o pai. Ele pediu a sua parte, e ele deixou a sua casa, e ele foi viver irresponsavelmente. E gastou tudo que tinha, diz aqui, perdeu tudo, e foi então, a única coisa que ele conseguiu fazer na vida foi cuidar de porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos, e nem isto lhe era permitido. E então caiu a ficha. Ele lembrou da casa do pai, onde os empregados, os servos do seu pai, tinham uma vida razoável, apesar de serem escravos, servos. E ele então, caindo em si, diz o texto, ele resolve voltar e pedir perdão ao pai, mas para que o pai o aceitasse, não como um filho, mas que aceitasse como um escravo, como um servo, porque ainda assim era melhor do que viver nas mãos de outras pessoas que ele não conhecia, porque o pai tratava bem os seus empregados. E então ele volta, o pai recebe de braços abertos, o pai não olha para o passado, não olha para o pecado, não olha para aquelas coisas que ele havia feito, o que ele havia gastado, mas o pai restitui a condição de filho, recebe em casa, manda preparar chinelos novos, sandálias novas, roupas novas, um anel novo, e reconstitui e devolve a ele a condição de filho. Mas hoje eu queria falar deste outro filho, o mais velho.
este estava tão perdido quanto o primeiro. E pior, ele estava perdido dentro de casa. Ele estava perdido na casa do Pai. Ele estava perdido na presença do Pai. Ele estava perdido servindo o Pai, trabalhando para o seu Pai. E é pior, porque o outro, o mais novo, logo se viu que ele estava fazendo a coisa errada. Mas este mais velho, talvez ele passasse a vida inteira na casa do Pai, na presença do Pai, mas ainda assim perdido. Esta parábola do filho pródigo, ela fala muito comigo, porque eu vivenciei os dois lados. Eu fui estes dois filhos perdidos. Eu me converti aos 11 anos de idade. E eu cresci assim no conhecimento, no estudo da Bíblia, do trabalho da igreja, muito rápido. Com 17 anos, eu era líder de embaixadores do rei, uma organização das igrejas batistas. A nossa organização, ela tinha 80 meninos, membros da igreja, lá em Montes Claros. Era uma igreja que tinha 190, 200 membros, mais ou menos, e 80 eram embaixadores do rei, que tinha entre 14 a 17, 18 anos. E nessa ocasião, a nossa igreja ficou sem pastor, e eu fui eleito como vice-moderador da igreja, e como ela estava sem pastor, eu fiquei no lugar do pastor por 2 anos. E ali, nós fizemos grandes coisas naquela igreja, naquele tempo. Organizamos, em 2 anos, uma igreja sem pastor. Nós organizamos 2 outras igrejas, que hoje são, talvez, as 2 maiores igrejas que tem lá em Montes Claros. Igreja Batista Canaã e Igreja Batista da Esperança, lá em Montes Claros. E naquele tempo, eu não estava preparado para isso. A vaidade, a soberba subiu a cabeça. Eu me desviei feio dos caminhos do Senhor. Eu achei que eu tinha que vir para o seminário. Vi para o seminário aqui. A primeira vez que eu vi para o seminário foi em 88. Já tive uma... Em 88 eu cheguei no seminário, mas eu estava assim, eu queria ser pastor. Não era porque Deus tinha me chamado naquele tempo, não. Eu era vocacionado, mas não era para aquele tempo. Eu queria ser pastor porque eu queria o título de pastor e queria voltar para continuar o trabalho lá em Montes Claros. Cheguei em 88, em 89 eu fui expulso do seminário. Eu não vou contar aqui a história toda, né? Porque nós não temos tempo. Voltei para Montes Claros e achei o seguinte, porque eu queria mudar algumas coisas aqui também, que eu não concordava com a direção do seminário, com a reitora e etc. Falei, não, vou voltar para Montes Claros, vou ser pastor, mesmo sem seminário. Quando eu cheguei na minha igreja, eu fui excluído da igreja. A igreja que eu cresci, esses 10 anos, a igreja, fui excluído da igreja, e aí eu fiquei envergonhado, em todos os sentidos. Eu tinha um emprego, eu tinha 2 empregos muito bons naquela época. Com 18 anos, eu já era professor. Eu era funcionário da CEMIG e professor da escola técnica que eu tinha formado. Eu ganhava mais do que todos os meus irmãos juntos. E eu tenho, né? Nós somos 12 irmãos. Eu sou um dos mais novos. E eu deixei tudo para vir para o seminário. E voltei com a mão atrás, outra frente. E com vergonha de encontrar os colegas na rua. E sem igreja. E para complicar, eu adoeci. Tive uma doença.
Fui desenganado pelos médicos. Me deram só 6 meses de vida. Eu só não, literalmente, não estava no chiqueiro comendo com os porcos. Mas eu me sentia assim, com nojo de mim mesmo. Eu vivi essa etapa do filho que saiu da presença do Senhor, foi tentar viver a sua vida pela sua própria força e quebrou a cara. Eu me achava indigno de Deus pelas coisas que eu fiz naquela época. Eu me achava sujo. Eu não queria entrar na presença de Deus. Eu entendia que eu tinha perdido a minha salvação. Mas foi nessa situação em que eu conheci o amor do Pai. Eu me lembro de ter ido forçado a um culto, e lá eu escutei uma história que aconteceu com uma pessoa lá de Montes Claros. Ela teve uma vida, um momento assim também, de ter desviado, veio para Belo Horizonte com o dinheiro do pai, só que não foi dado pelo pai, ele roubou o pai, veio com o dinheiro, gastou tudo, perdeu e estava aqui mendigando na rua, e então ele resolve se matar. Mas alguém fala com ele assim, mas se você pedir perdão ao seu pai não vai perdoar? Fala, ele vai me ajudar a morrer mais rápido, né? Aí ele teve uma ideia, ele escreveu uma carta para o pai dele. Naquele tempo a gente ia para Montes Claros de trem, mais barato, né? E ele escreveu uma carta. O pai dele tinha uma casa que ficava perto da linha, e era uma chácara, tinha frutas, pés de manga e etc. E ele escreveu uma carta para o pai dele falando o seguinte: olha, estou voltando, vou passar aí, o trem na realidade ia para Bahia, passa em Montes Claros. Estou voltando, vou passar aí. Se o Senhor me perdoar, o Senhor amarra um lencinho aí no pé de manga, porque tinha um pé de manga que ficava perto da curva da linha. Um lenço branco. Se eu ver esse lenço branco aí, eu vou saber que o Senhor me perdoou e eu vou descer em Montes Claros e vou voltar para casa. Mas se não tiver esse lenço branco, eu vou embora e eu vou me matar, porque eu não mereço mais viver. Ele fez isso, escreveu a carta, pegou o trem, e aí aquela viagem que era na época umas 12 horas, demorou 30, né? E nunca que chegava aquela curva da casa dele, ele na janela do trem, esperando, e nada de chegar. E quando vai se aproximando, o coração dele foi palpitando, foi acelerando, e ele ansioso para ver aquela árvore. Quando o trem virou aquela curva, quando ele viu aquela árvore, não tinha nenhum lenço branco. Naquela árvore tinha o lenço, o lençol, as toalhas, forro de cama. Todas as roupas brancas da casa estavam amarradas ali naquele pé de manga, demonstrando o amor do pai para com o filho. Quando eu ouvi isso naquela mensagem, eu entendi que Deus podia me perdoar. E eu resolvi pedir perdão a Deus. Mas eu ainda estava doente. E foi naqueles dias, irmãos, que eu experimentei o Espírito Santo agir na minha vida, porque até então eu era um bom pregador, mais do que hoje, viu, pastor? Naquela época eu pregava melhor, mas eu pregava sem o Espírito Santo. As pessoas não convertiam, as pessoas eram convencidas. Mas naqueles dias eu estava doente ali em Montes Claros, fui visitar os meus pais, e um amigo falou assim, olha, nós vamos fazer um trabalho numa cidadezinha perto de Montes Claros, um povoado, aliás, chama Tabuas, e eles querem que você vá lá pregar. Eu falei assim, eu já parei de pregar há muito tempo, meu amigo. Ele falou, não, mas eles já ouviram você pregar, mas eu falei, eu estou doente. Ele falou, não tem problema não, a gente te põe no carro e te leva, porque na época eu tinha feito uma cirurgia muito grande no fêmur, e eu usava um tutor. Eu falei, não, te leva, você prega sentado, prega deitado.
Irmãos, eu aceitei porque era amigo, mas eu fui com uma má vontade, tipo Jonas indo pregar lá em Nínive. Eu estava sentindo dor, eu tomava um remédio muito forte, era no meio do mato, e nós fomos cedo para lá porque eles estavam preparando um palco para pregação. Não tinha lugar de pregar, era no meio da pracinha lá, só que eles cortaram um tanto de madeira e vieram fincando essas madeiras, amarrando essas madeiras, e ali seria montado o equipamento de som e ele ia pregar lá em cima. E eu lá, de dentro do carro, olhando e murmurando o dia inteiro. Falei assim, o que o senhor me trouxe aqui nesse lugar? Não tem ninguém aqui, não tinha ninguém além. Era literalmente no meio do mato. Tinha, para não falar que não tinha nada, tinha uma venda, né, que lá a gente chama de venda. Tinha a igreja católica, acho que tinha um posto de saúde, só. Nem casa tinha, era no meio do mato. E eu fiquei o dia inteiro reclamando. Quando chegou a hora do culto, que eles armaram o som e começaram a cantar e tudo, faltando poucos minutos, eu não sei de onde saiu tanta gente. Devia ter umas 300 pessoas naquele lugar, aquele dia. Quando eu vi aquelas pessoas, aí eu melhorei, né? Opa! Pastor, eu não era pastor naquela época, agora eu vou pregar. Aí comecei a procurar texto na Bíblia para poder pregar, que eu nem mensagem já tinha preparado. E comecei a preparar e tudo, escolhi um texto. E aí quando eles passaram a palavra para mim, irmãos, eu comecei a pregar sobre um texto. Eu comecei, acho que tinha uns 2 minutos que eu estava pregando. As pessoas começaram a levantar as mãos. E eu não estava entendendo nada. Aí eu continuava pregando, quase que eu paro a mensagem para perguntar. Continuei pregando, levantando a mão. Continuei pregando, as pessoas saíram espontaneamente dos seus lugares. Mais ou menos umas 60 pessoas. E vieram até onde eu estava pregando. Aí eu perguntei, o meu colega que estava do lado, que era músico, falei, o que está acontecendo? Ele falou, você fez o apelo e eles vieram. Eu falei, eu não fiz apelo. Deus estava me mostrando que Ele não precisava da minha instrumentalidade para poder fazer a obra. Porque a obra de Deus é feita com o poder do Espírito Santo. Amém. Lá em João, capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, fala assim, o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Aleluia. E eu comecei a entender muitas coisas, irmãos. Eu comecei a entender, que a obra de Deus precisa ser feita do jeito de Deus, com a força do Espírito Santo. Depois disso eu voltei para a presença do Senhor, voltei para o seminário, aí foi quando eu encontrei o Jair, já era a segunda fase. Fui curado por Deus. Amém. Eu fui curado por Deus em 31 de agosto de 1997. Eu só tinha 6 meses de vida e estou aqui falando com os irmãos, né? Desenganado. O médico falou, olha, você amputa essa perna porque essa doença, né, vai espalhar e você vai morrer. Mas mesmo amputando, você só tem uma previsão de 6 meses de vida. Eu falei com aquele médico, mas se eu só tenho 6 meses de vida, para que eu vou amputar a perna? Para eu morrer com ela. Não foi tão simples assim, né? Dia 31 de agosto, dia 30 de agosto de 97, às 3 da tarde, o médico me deu essa notícia. E falou comigo assim, agora só tem Deus. Você acredita? E eu,
Aquele médico não era cristão. E eu sou convertido desde os 11 anos de idade. E eu precisei ouvir de uma outra pessoa, que agora só tinha Deus. Eu voltei para casa naquele dia, eu orei, e parece que eu fui transportado para um outro lugar, que eu só me dei por conta no outro dia, dia 31, às 10 da manhã. Eu devo ter chorado tudo que eu tinha para chorar. Eu não me lembro de ter ido ao banheiro, de ter comido. Eu lembro que eu comecei a orar às 3 horas de um dia e acordei dessa oração. Essa oração acabou 10 horas do dia seguinte. Eu morava sozinho em um apartamento aqui em Belo Horizonte. Mas quando acabou essa oração, eu tinha certeza que eu estava curado. Amém. E até hoje estamos aí. Mas eu vivi também o outro filho pródigo. Tem aquele que saiu, tem aquele que ficou. Aquele que ficou, se os irmãos repararem aqui na palavra dele, olha o que ele diz. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, de seu pai, procurava conciliá-lo. Aí no versículo 29 ele fala: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Eu vivi essa fase aqui também. Parece que eu fui em um extremo e depois que eu recuperei daquele, eu fui para o outro. Porque esse filho aqui é aquele que fica, é aquele que está na presença, mas na casa do pai, mas está perdido. Repare que ele fala que eu sempre te servi, eu trabalhei. Em outras palavras, está dizendo aqui: eu trabalho igual um louco, eu trabalho igual um escravo. E o Senhor não me dá nem um cabrito para poder festejar com os meus irmãos. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas assim, gente. Eu estava assim, eu já era pastor. E a minha oração com Deus era essa: Senhor, eu trabalho como um louco. Eu corro para lá, corro para cá, acordo cedo, durmo tarde. Eu faço tudo que o Senhor me manda. E eu não estou tendo nada, eu estou tendo necessidade, eu estou passando isso, a minha família está precisando disso, eu preciso daquilo. A gente, às vezes, está tão envolvido com o trabalho de Deus. Você tem ensaio, tem reunião, tem evangelismo, tem célula, tem isso, tem aquilo, tem... E aí você chega para orar com Deus: Senhor, eu estou passando necessidade. Por que está acontecendo comigo? Eu te sirvo. Satanás, nos últimos dias, ele tem atacado duas coisas que tem feito os filhos de Deus desviarem do plano de Deus. Duas coisas que não dá para a gente tratar aqui. São duas coisas que são tratadas nesse congresso que o pastor Jair vai, né? Que é tratado com profundidade lá. Identidade e paternidade. Este filho aqui, ele estava perdido dentro da casa do pai, porque ele não sabia quem era o seu pai, e ele não sabia quem ele era. Então, irmão, se você não sabe responder estas questões, você não sabe de onde você veio, onde você está, quem você é e para onde você vai, então você vai viver em círculos. Tudo que você vai fazer, todo o esforço parece que vai ser em vão. Vai ser, o seu trabalho vai ser uma fadiga, vai ser um cansaço, porque você não sabe de onde você veio, não sabe quem você é, onde você está e para onde você vai. Satanás tem atacado paternidade e identidade. Isso precisa ser tratado nas nossas vidas, sabe por quê?
Eu creio que nesta parábola aqui, este pai é Deus. E estes filhos somos nós. Porque esse pai tem características que só Deus tem. A graça, né? A graça de Deus está aqui presente nesta parábola do filho pródigo. A referência que nós temos de pai, nós chamamos Deus de pai, nós oramos ao nosso pai, mas a nossa referência de pai é o nosso pai material, carnal. Mesmo que inconscientemente. E aí, quando nós não ajustamos isso, quando nós não corrigimos isso, nós passamos a servir um Deus que se parece com o nosso pai e não com o Deus que Ele é, amoroso, misericordioso, bondoso. Eu já era pastor e meu relacionamento com Deus era assim. E eu descobri que eu estava sofrendo desse problema de paternidade e identidade distorcida. O meu pai era um homem bom, irmãos, justo, mas era um homem muito duro. Eu ainda tinha uns 7 para 8 anos de idade, e o meu pai me fazia trabalhar como um burro. Ele vendia verduras pelas ruas de Montes Claros. Ele plantava, colhia, colocava em umas carrocinhas e a gente saía com o burro sem rabo, né? Empurrando estas carroças pelas ruas de Montes Claros. Mas meu pai derrubava a gente da cama às 4 horas da manhã. Primeiro ele chamava lá da cozinha, depois ia lá e puxava o cobertor. E como a gente não acordava, ele ia lá, puxava pelo pé e jogava no chão. Chovendo ou não, com frio ou não, a gente tinha que acordar às 4 horas da manhã para ir buscar a verdura na horta, para poder colocar nos carrinhos e sair. E eu aprendi que para agradar o meu pai, eu tinha que trabalhar muito. Então, para o meu pai ficar feliz, para eu poder fazer as coisas depois do trabalho, né, que era à tarde, ia para a escola, ainda saía da escola e ia jogar bola, então, para o meu pai deixar a gente jogar bola ou brincar, eu acordava às 4 da manhã e fazia tudo o que ele mandava. E ele ficava satisfeito. E aí eu sentia o direito de depois fazer as outras coisas. E era isso, eu transferi isso para Deus. Eu achava que para servir a Deus, que era o meu pai, eu tinha que fazer tudo que o meu pai manda. Então tudo que Deus manda eu fazia rigorosamente, religiosamente. Eu transferi aquilo que eu tinha, meu sentimento com meu pai, para Deus. E eu precisei de um tratamento para poder mudar isso. Há uns 3 anos atrás, 4 anos, eu já não estava me aguentando mais. Eu estava me arrastando no ministério. O peso estava muito grande. A minha esposa, antes de casar comigo, era da Igreja Batista da Lagoinha. Ela casou e me acompanhou. Ela falou, olha, tem um trabalho lá na Igreja Batista da Lagoinha. Por que você não vai? Ah, não posso ir. Alguns colegas que são de lá foram participar, falaram, pastor, acho que tu precisa. Eu falei, não, eu não estou aguentando ouvir uma pessoa falar 5 minutos. Eu ia atender as pessoas no gabinete pastoral, a pessoa falava, eu só via que ela estava mexendo a boca, eu não escutava mais a pessoa. E eu balançava a cabeça. Eu estava me arrastando. E aí minha esposa insistiu, os colegas insistiram, até que eu conseguiram que eu fizesse a minha inscrição, que não é barato, na época era uns R$450 mais ou menos. Eu tinha que estar lá numa quinta-feira. Na quarta-feira à noite, eu voltei eu estou falando aqui que o meu tempo acabou.
para aqui, pastor. Esse vermelho aqui. Eu tinha que estar quinta-feira de manhã, é um programa que vai de quinta a domingo. E quarta-feira à noite eu voltei da igreja, depois de servir, né? Depois de trabalhar quarta-feira, fazer tudo o que Deus mandou, eu voltei arrasado, quebrado. E eu falei com a minha esposa, eu não vou nesse negócio. Eu falei, você já fez inscrição? Você... Eu falei, eu não vou, não adianta, eu não vou. Ela falou assim, olha, então tá. Aí eu falei, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E eu falei assim, só se Deus mudar muita coisa nesta noite. Jantamos, fomos dormir, comecei a sonhar. E um sonho estranho. Eu tenho, vou fazer 47 anos, acho que eu tive uns 5 sonhos na vida. Eu não sou de sonhar. E comecei a sonhar que eu estava num lugar, as pessoas, tinha alguém, uma pessoa tocando teclado, cantando, e a gente de mãos dadas, e cantando um hino, uma música. Aí eu acordava, só que eu acordava, mas a música continuava. E eu saía lá na sala, no apartamento, na varanda, na área, lá no fundo, olhava lá para a rua, e eu continuava escutando a música, gente. E eu acordei minha esposa e falei, você está escutando a música? Ela falou, que música? Música, está tocando a música. Você está ficando doido, né? Variado. Aí eu dormia, continuava sonhando que eu estava lá no lugar, e via as paredes, o desenho das paredes. Isso se repetiu a noite toda. 5 horas da manhã eu não aguentei. Acordei minha esposa e falei, arruma minha mala que eu vou nesse negócio. Mas eu fui contrariado, porque... Primeiro porque é a Igreja Batista da Lagoinha, e às vezes, quando a gente participa de um evento de outra denominação, às vezes a igreja, os nossos colegas, às vezes nos olham com outros olhos, né? Mas eu resolvi ir assim mesmo. Eu não queria ir, mas fui assim. O outro motivo que eu não queria ir é porque as pessoas que trabalham lá nesse projeto, elas são conhecidas. Não sei quem já ouviu falar da pastora Zenete lá da Igreja Batista da Lagoinha. Tem intercessão, ministério de intercessão, intercessão do Diante do Trono, escreveu um livro agora. Essa pastora que administra essa Estância Paraíso. Ela é filha do meu primeiro pastor lá de Montes Claros, pastor Jacinto. A pastora Débora, o pastor Arnaldo são também conhecidos e eles trabalham nesse projeto. E eu não queria, sabe o que eu não queria nesse lugar? É porque lá é um CTI. Eu aceitava em qualquer lugar que pudesse fazer um tratamento superficial, né? Fazer meia dúzia de perguntas e tá ótimo. Mas eu não queria ir num lugar onde eu tivesse que abrir a minha vida. Eu aceitava tomar um analgésico, mas eu não queria fazer cirurgia e tomar antibiótico. Mas quando eu cheguei ali naquele lugar, no primeiro momento, irmãos, eu sentei lá no último banco, eu não quero que ninguém me veja aqui, eu vou ficar 4 dias aqui, escondido aqui, não quero que ninguém me veja. A irmã Eugênia, que é esposa do meu primeiro pastor, agora é viúva, que ele faleceu, foi lá me dar um abraço e falou assim, olha, eu orei por você a noite toda. Eu falei, mas tem 20 anos que eu não ouvi, pelo menos. Ela falou, mas quando eu vi a ficha, Ailton Vieira de Santana, pastor aqui em Belo Horizonte, eu só conheço você, eu orei por você a noite toda. E quando começou a primeira reunião, vem o pastor, pega um teclado, começa a tocar uma música e pede todo mundo para ficar em pé e dar as mãos e começa a tocar qual música? A música que eu escutei a noite toda, irmãos. E naquele momento eu me desmanchei. Eu entendi que Deus queria que eu estivesse ali. Amém. Para entender algumas coisas, irmãos. Eu estava revoltado com muitas coisas naqueles dias. Mas Deus falou comigo isso que está escrito aqui.
meu filho, tudo que estás comigo, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Eu entendi, e ali eu fui tratado, que Deus não é igual ao meu pai. Deus é muito diferente. E eu entendi quem eu era verdadeiramente, irmãos. Porque a palavra de Deus, lá em João 1,12, diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas nós não assumimos essa identidade, irmãos. Sabe qual é a identidade que nós temos? É essa que está no nosso bolso. Você sabe o seu nome, você sabe o nome da sua identidade. Se eu perguntar aqui a data do seu nascimento, você sabe. Você comemora todos os anos o seu nascimento, faz bolo, faz festa, convida os amigos. Mas você não é mais filho deste mundo. Você, um dia que aceitou Jesus Cristo, passou a ser filho de Deus. Glória a Deus. Mas nós continuamos vivendo sob o domínio das coisas deste mundo. Nós rompemos com a idolatria, irmãos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, quem aqui era católico, nós rompemos com a idolatria. Nós não temos mais ídolos lá na parede da nossa casa. Não usamos mais medalhinha de santo nenhum. Nós rompemos com isso. Mas nós aprendemos, ensinados pelo diabo, a criar outros ídolos em nosso coração. E nós estamos colocando pessoas no lugar de Deus. Nós estamos colocando time de futebol no lugar de Deus. Nós estamos colocando talvez até o ministério, a igreja no lugar de Deus. Nós colocamos pessoas, nós colocamos um monte de coisa no lugar de Deus na nossa vida. E sabe o que diz lá no Salmo 115? Deus fala que a gente não deve fazer as imagens e nem adorar. Porque aqueles que as adoram se tornam o quê? Semelhante a elas. E como é que elas são? Tem ouvido e não ouve. Tem olhos e não enxerga. Tem boca e não fala. Tem pés e não anda. Tem mãos e não pega, não faz nada. É assim que estão os crentes hoje. Porque são convertidos. Eliminaram aqueles ídolos, aqueles deuses, mas criaram outros ídolos dentro de si. E aí você se transforma iguais a esses ídolos. Por isso que tem muito crente que não ouve. Tem muito crente que não enxerga. Um pau. Tem crente que não é capaz de dar um passo na direção da vontade de Deus. As mãos estão atadas e não consegue fazer nada. A não ser vir para a igreja, sentar no banco, cantar e voltar para casa. Nós somos filhos de Deus. Satanás tem atacado a nossa identidade, irmãos. Assim como a paternidade. Ele quer que a gente esqueça quem é o nosso pai. E ele quer que a gente esqueça quem nós somos. Ele fez isso com Jesus. Se você olhar lá em Mateus capítulo 3, capítulo 4, o Espírito levou Jesus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. As duas primeiras tentações, sabe o que Satanás fala com Jesus? Se és o Filho de Deus. E na segunda tentação, se és o Filho de Deus. Satanás queria colocar essa interrogação na cabeça de Jesus. Queria colocar essa dúvida na cabeça dele. E isso, logo após ele ouvir de Deus, no capítulo 3, quando ele foi batizado, João Batista tirou ele da água e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem tenho alegria. Deus declarou isso para Jesus e Ele declara isso para nós todos os dias, irmãos. Você é o filho amado de Deus, em quem Deus tem que ter prazer na sua vida, nas suas escolhas, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, em todos os lugares. Deus tem que ir lá no céu dizer: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Aleluia! Deus! Aleluia! Eu vivi essa parte também. E fui tratado e curado. Agora espero que eu esteja equilibrado ainda. Que eu não vá nem para o extremo nem para o outro. Em Efésios,
A gente está quase encerrando. Capítulo 1. Versículo 3. Olha o que está escrito aí. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou repetir, os irmãos fiquem atentos para concordar ou discordar comigo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com uma sorte de bênção espiritual. Não? Vou ler de novo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com duas sortes de bênção espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo já nos abençoou com todas as suas bênçãos, com toda sorte de bênçãos, com todos os tipos de bênçãos, irmãos. Nós somos filhos de Deus. O que nós precisamos aprender é desfrutar das bênçãos de Deus que já estão disponíveis para os seus filhos, vivendo como filho de Deus e aceitando Deus como nosso Pai, resolvendo o nosso problema, a nossa crise de identidade e a nossa crise de paternidade. Porque ele disse para o filho mais velho: você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. O trabalho de Deus não traz peso sobre nós quando nós fazemos da maneira de Deus. Se você está sentindo que está muito pesado, que está muito difícil, verifique como você está fazendo o trabalho de Deus. Porque o trabalho de Deus não traz peso. Ele diz que é dele todo o trabalho, o nosso trabalho é descansar no Senhor. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando eu era menino, em Montes Claros, a gente soltava papagaio. Acho que é o mesmo nome aqui, né? Só que Montes Claros, quem conhece Montes Claros? Montes Claros não venta. É 50 graus, sensação de 50 graus na sombra. Dificilmente venta, né? Olha quando está chovendo. E olha lá. Sabe como que a gente soltava papagaio? Eu me surpreendi a primeira vez que eu vim a Belo Horizonte e vi as pessoas soltando papagaio de cima da laje. Falei, gente, isso lá em Montes Claros, isso é totalmente impossível, soltar papagaio de cima de uma laje. Porque sabe como que a gente fazia? A gente fazia aquele papagaio bonito, né? Grande, amarrava a linha e a gente saía correndo. E corria, e corria, e ia dando linha. E o papagaio ia subindo, ia subindo, ia subindo. Isso era num campinho que tinha lá perto de casa. Quando acabava o campinho, ou quando a gente cansava, a gente parava, o papagaio. Aí ficava a corrida pro outro lado. Todo mundo agora posicionava e vinha com o papagaio. Corre, 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 corre. E o papagaio subia. Quando a gente parava para olhar, ele pá. Fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo é soltar papagaio sem vento.
Você vai correr, você vai correr, vai correr, vai correr. A hora que você cansar, o papagaio cai. E eu estava fazendo isso no ministério. A igreja Batista do Jatobá, né, Tassi deve lembrar, porque estava lá. Quando eu cheguei, tinha 33 membros, 6 indo à igreja. Estava sem pastor há 2 anos. Quando eu cheguei, os 33 reuniram e a gente começou a implementar o trabalho. Visão de igreja com propósito. Em 2 anos, a igreja chegou a ter quase 200 membros. Amém ou misericórdia, né, Senhor? Mas quando a equipe cansou, quando o pastor cansou, o trabalho caiu. Porque ele estava sustentado pela minha capacidade, pelo meu trabalho, pelo meu conhecimento. E a obra de Deus só pode ser feita com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Feche os seus olhos.